Olá pessoal, boa tarde. Aqui é o professor Sérgio e como é de praxe nos nossos encontros, hoje a gente vai continuar com a matéria de Física 2. Primeiramente, antes de começar a aula 5, eu vou resolver um exercício que eu deixei da lista de exercício passado. Aí uma colega de vocês pediu para eu tirar essa dúvida. Então é o exercício 38 do capítulo 7, provavelmente página 261, tá ok? Então vamos lá para tentar tirar as dúvidas aí. Esse exercício ele diz assim: existe uma estação de bombeamento de esgoto que tem que subir esse material a uma altura de aproximadamente 5,5 metros, beleza? E ele ainda satisfaz duas condições. A primeira delas é que a vazão seja em torno de 1.890 litros por dia, e a densidade desse cara, um pouquinho maior que a da água, é 1.050 kg por metro cúbico. Beleza? Ele pergunta assim na letra A: qual é a potência do motor para realizar esse trabalho nesse tempo? Letra B: se for empregado um motor de 5.900 watts, qual a eficiência desse sistema? Beleza? Então ele quer saber o quão eficiente é em relação ao item A, o emprego desse motor que tem a potência do item B. Então, primeira coisa, vamos bolar um jeito de resolver isso aqui. Pessoal, a gente viu que a potência, por uma força constante, ela pode ser escrita como produto da força vezes a velocidade. No nosso caso, tanto a força que o motor vai empregar, quanto o deslocamento, ou no caso a velocidade, vão ser paralelas, então eu posso tirar aqui os vetores e trabalhar com os módulos. Então é o produto da velocidade vezes a força. Aí vamos pensar um pouquinho, vamos tentar raciocinar um pouquinho. Como que eu faço isso aqui para um fluido? A maioria de vocês já viu mecânica dos fluidos, então talvez não seja lá muito difícil, mas vamos imaginar para quem não viu aqui. Como que eu escrevo? Pessoal, aquele valor ali, 1.890, é a vazão, é a quantidade em volume por unidade de tempo, beleza? Se a gente mexer um pouquinho nessa unidade, se a gente trabalhar um pouquinho, a gente consegue ver o seguinte: vazão, ali está em litros por dia. Vamos imaginar uma unidade que seja no SI para esse cara. Metro cúbicos, que é a unidade de volume no SI, por tempo, que é segundo. Metro cúbico por segundo. Agora vamos abrir esse metro cúbico aí, ó. Metro cúbico por segundo poderia ser o quê? Metro por segundo vezes metro ao quadrado. Pega esse metro cúbico e abre ele. Metro vezes metro quadrado. Então, um jeito simples da gente lembrar disso de cabeça é que a vazão nada mais é que o produto da velocidade vezes a área do condutor, quando eu estiver tratando de um fluido. Então percebe o seguinte: a unidade que eu acabei de dizer, velocidade é metros por segundo, e a área do condutor metro quadrado. Então o produto desses vai dar metro cúbico por segundo, beleza? Então eu posso escrever que a vazão nada mais é que o produto da velocidade do fluido vezes a área do condutor na qual esse fluido escoa. Tranquilo? Então, senhor, por que você fez isso? Porque agora eu tenho uma expressão para velocidade. A velocidade é a razão da vazão pela área do condutor. Senhor, mas ele não passou a área do condutor. Não tem problema, aguenta um pouquinho. Agora vamos ver uma outra relação aqui. Pessoal, a força que eu tenho que fazer para subir esse material a essa altura é exatamente igual à força-peso que puxa esse material para baixo. É a força-peso que o fluido exerce. A gente sabe que a força-peso é mg, então é a massa, no caso aqui é a massa do fluido vezes o g da gravidade. Mas eu não tenho a massa de fluido, mas eu tenho a densidade. Como que eu posso escrever a massa a partir da densidade? Densidade não é massa por volume? Então eu posso escrever que o peso do fluido vai ser, passo aquele volume que está dividindo, multiplicando, vai ficar no lugar da massa, então vai ficar densidade vezes o volume, vezes o G, isso vai me dar o peso do fluido. Então, para eu achar a potência, é só eu fazer o produto aqui agora. Então, a potência é força vezes velocidade. Então, a força é a força-peso vezes a velocidade. A força-peso, no caso do fluido, é a densidade, vezes o volume, vezes o G. E a velocidade, a gente acabou de ver que é a vazão por unidade de área. Pessoal, e o volume? Agora vamos imaginar que esse condutor está cheio desse fluido. O volume desse condutor é a área desse condutor pela altura do condutor.
Então, aquilo ali nada mais é que o produto da área vezes a altura do condutor. Então, no lugar do volume, eu vou pegar a equação e vou substituir aquela relação ali. Fica, então, densidade vezes a área, vezes a altura, vezes o G, que está tudo vindo, pessoal. E a vazão pela área. Ó, a área do condutor aparece embaixo também. Eu corto as duas, sobra para mim, então, uma equação pronta para eu achar a potência. Do que depende a potência, então, para eu calcular? Depende da densidade do fluido que eu quero bombear, da altura que eu quero bombear, do G e da vazão que eu quero. Então é só pegar aqui agora e fazer as substituições. A densidade ele passou, já está em quilogramas por metro cúbico. Beleza, unidade do sistema internacional. O H é 5,49 metros, tá ali. O G, 9,8. A vazão está em litros, vou ter que passar para metro cúbico por segundo. Vamos lá. 1.890.000. Para passar primeiro de litros para metro cúbico, eu sei que de litros para metro cúbico, a cada 1 metro cúbico eu tenho 1.000 litros, então eu multiplicar por 10 a menos 3. Beleza? Então, de mesma coisa, dividir por 1.000. E agora eu vou passar de dias para segundo. Então, eu sei que um dia tem 24 horas, uma hora tem 60 minutos e um minuto tem 60 segundos. Então, eu vou fazer aquela conta ali em cima, ó. Vou multiplicar por 10 a menos 3 e depois dividir por aqueles caras de baixo. Vai dar aproximadamente 0,022 metros cúbicos a cada segundo. Beleza? Aí eu venho aqui e substituo a vazão. Então eu vou ver que que por meio das contas, a potência mínima para o motor fazer esse trabalho, nesse tempo, é da ordem de 1.243 watts. Beleza? Ou seja, 1,2 kW. Só que ele está tendo que empregar um motor de 5.900 watts. Então, nesse sistema, qual a eficiência desse motor? Esse motor está tendo que, apesar de ele ter uma potência de tudo aquilo ali, ele tá conseguindo realizar um trabalho desse aqui. Então a eficiência dele está muito baixa. Como é que eu vou calcular a eficiência de qualquer coisa? Pessoal, a eficiência é a potência que eu devo empregar pela potência que eu estou empregando. Ele está tendo que empregar 5.900 para ter eficiência. Vamos lá, então. Ó. Então a potência necessária é pela potência aplicada, no caso aqui, tá? Mas não tem equação para isso. É tentar ler e ver se você acha uma equação aí para esse negócio. Fica meio óbvio que vai ter que dar alguma coisa abaixo de 100%. Para realizar um trabalho de 1.200, ele está tendo que empregar 5.900. Então eu vou pegar aqui a potência de cima, que é o que deu minhas contas, dividido pela potência que ele está tendo que aplicar, vezes 100 para dar em porcentagem. Beleza? Se eu fizer essa conta, eu vejo que esse motor está com uma potência aproximada de 21%. Tá ok? Ou seja, uma potência não, uma eficiência. Isso ele usa 80%. 80% dele está sendo jogado fora. Ou ele mesmo não está debitando essa potência que ele está marcando que tem. Tranquilo? Então esse aí é o exercício 38. Tá, ele usa um pouquinho dos conceitos, mas não é um exercício lá tão complicado assim, tão difícil de entender. Provavelmente não precisa se preocupar com essas coisas de fenômenos de transporte, sobretudo o pessoal da física e matemática. Isso aqui é mais tranquilinho, isso aqui não vai apertar agora. Beleza? Pessoal, eu vou começar então, vou voltar para a aula de hoje. Na aula de hoje a gente vai continuar no capítulo oscilações. Deixa eu voltar aqui. Tá aqui. Então, se você se recorda, as nossas equações todas de oscilações são escritas em termos, deixa eu pegar uma caneta vermelha, são escritas em termos de um W, que é a tal da velocidade angular. A pergunta é, professor, mas no caso da mola, vê se você lembra disso, se você não lembra, olha as últimas aulas que você vai entender. No caso da mola, as equações não deveriam envolver duas coisas, que é a massa que eu estou tendo que empurrar e a constante elástica da mola. Se vocês olharem as equações do slide passado, eu vou voltar aqui e você vai ver. Ó. Deixa eu apagar aqui para não estragar meu slide. Ó, se você pegar as equações, eu vou mostrar para você aqui. Todas as equações usam o tal do ômega. Ó. Vou circular aqui em vermelho. Ó. Aceleração envolve ômega. Vou marcar o ômega aqui, ó, que é a velocidade angular. Essa aqui envolve ômega, velocidade angular. E a outra também envolve ômega. Tá? Mas nenhuma delas aparece a massa e nenhuma delas aparece a constante elástica.
Pessoal, é meio óbvio que se você colocar uma mola mais rígida ou uma mola mais macia, entre aspas, a oscilação vai ser diferente. Se eu colocar uma massa mais leve ou uma massa mais pesada, a oscilação também vai ser diferente. Então existem parâmetros do experimento que a equação aqui não está mostrando para vocês. Professor, mas não está mostrando porque não tem ou não está mostrando porque está faltando? Na realidade, elas aparecem dentro do ômega. Então, no próximo slide, é isso que eu estava tentando seguir daqui, eu vou mostrar para vocês como a massa do bloco e a constante elástica da mola entram naquelas equações. Tá? Elas aparecem sim, mas não dá para ver ainda. Então, o que a gente acabou de ver? Vou reescrever na equação da posição da massinha em função do tempo. Beleza? Lembra que a massinha está oscilando sobre o eixo X. Como a oscilação ela é periódica, ela tem um movimento oscilatório, ela é descrita por uma função que é periódica, aqui no caso seno. Beleza? O A é a amplitude, o ômega está relacionado com a velocidade com que ele vai e volta, o tempo é o tempo que eu quero para cada posição, e o φ, para quem não lembra, o φ é a fase. Lembra que eu podia escrever ou em função de seno e em função de cosseno? Para diferenciar ou para permitir eu escrever em qualquer uma das duas, eu ponho um φ aqui que é relativo a essa defasagem entre o seno e o cosseno. A gente viu que essa defasagem é cerca de 90 graus para cada função. Beleza? Para quem não viu, olha o seu negócio que vai ver que é tranquilinho. Na maioria dos casos, esse φ aqui nem existe, mas eu estou marcando da forma mais geral possível. Então a velocidade, eu só derivar a equação de cima, estou escrevendo ali, ó. A velocidade também varia, ou seja, dentro dessa oscilação da molinha I e V, tem horas que ela está mais rápida, tem hora que ela está mais devagar, e a equação nada mais é que a derivada da equação da posição. Então eu peguei a equação da posição e derivei, está ali. Derivada do seno e cosseno. Tá? E a aceleração é a derivada da velocidade. Derivei mais uma vez. Derivada de cosseno é menos seno. Aí a constante, ela derivei o termo que está lá dentro do parênteses, dentro do seno, dentro do cosseno, e ele apareceu ali na frente. Ó. Beleza? Pessoal, se vocês repararem, o que eu estou circulando em azul aqui é exatamente a função da posição. Ó. Se vocês perceberem aqui, o que eu circulei aqui é exatamente o que está escrito na equação de x ali. Ó. Então eu posso escrever que a aceleração nada mais é que uma constante, que é ômega vezes a própria função da posição. Beleza? Aí vamos pensar comigo, ó. Vamos olhar essa equação que apareceu. Professor, o que você fez aqui? Eu só peguei essa equação aqui e coloquei ela aqui embaixo, trocando o termo que está em azul por esse cara aqui, que é exatamente, beleza? Que é exatamente ele. Aí, o que eu posso dizer a respeito da aceleração? Pessoal, a aceleração ela não aparece na segunda lei como produto como produto dela com a massa que dá a força. E a gente não viu que a força elástica, agora eu estou tentando escrever o outro lado, estou tentando achar termos para substituir aqui. A gente não viu que a deformação da mola, ela não é o produto da constante elástica vezes da própria deformação? Isso me dá força? Então eu posso reescrever aqui, ó, primeiro, do lado esquerdo, que a aceleração é a força pela massa, passei a massa dividindo, aí eu copio aquele cara do meio lá, ó, beleza, e no lugar da deformação eu vou passar a constante elástica dividindo, ó, vai ficar, ela está menos, tá? Vai menos para o outro lado, vai ficar menos a força elástica dividido pela constante elástica. Pessoal, como a força resultante é a própria força elástica, cortam os dois lados, fica para mim então o seguinte, ó, veja se você concorda. Vou pegar esse K que está dividindo à direita e vou passar multiplicando, vai ficar então K sobre M é igual, o menos aqui, ó, não sei se você vai conseguir ver, mas aqui está um menos e aqui tem um menos, por isso que ficou positivo aqui embaixo. Então a gente vê que esse tal de ômega, no caso do sistema massa-mola, ele engloba a razão entre a constante elástica pela massa que está pendurada na mola ou que está sendo arrastado pela mola. Tá? Ou seja, ômega nada mais é que a raiz da constante elástica pela massa. Tranquilo?
Então, na verdade, aparecia assim, todas as equações anteriores que a gente escreveu no comecinho da aula e no finalzinho da última aula, elas trazem consigo a propriedade elástica da mola e a massa. Ela aparece sim as características do experimento. Beleza? Então, a gente sabe que o período equivale ao tempo para um ciclo completo, então eu posso, a partir desse cara aqui, além de escrever as equações aqui relativas à constante elástica e à massa, eu consigo escrever uma equação para o período. A gente sabe que a velocidade angular, ômega, nada mais é que a razão do ângulo pelo tempo. Beleza? O tempo para uma oscilação completa é o período. E o ângulo para uma oscilação completa na função é 2π, que é o ângulo 360 graus. Então isso aqui é o quê? Então eu passo o período multiplicando e passo o ômega dividindo. Então fica para mim que o período é 2π dividido por ômega. No caso do sistema massa-mola, a gente acabou de ver que o ômega é raiz de K sobre M. Então o período fica assim, ó, raiz de K sobre M dividindo. Eu inverto os termos de dentro, ele sobe, divisor do divisor sobe para o multiplicador, então o período no sistema massa-mola é 2π raiz de M sobre K. O que você consegue observar aqui? À medida que você aumenta a massa, o tempo de oscilação aumenta, e à medida que você deixa a massa mais rígida, o tempo de oscilação diminui, que está aqui embaixo, beleza? Então, essa equação me relaciona a isso. A frequência é o inverso do período, é só eu colocar o inverso dessa equação, beleza? Então é só escrever aqui a frequência, ou seja, quantos ciclos completos esse sistema dá por segundo, nada mais é que a razão do período, então é só pegar aquela equação e inverter. O 2π que estava em cima vai para baixo, e o m que está em cima e o k ficam invertidos, beleza? Então, a equação que está circulada, a primeira equação que está circulada diz o tempo para cada ciclo, e aqui o número de ciclos por segundo, tá? Que é a frequência de oscilação. Aí, vamos entrar agora no tema energia do sistema massa-mola. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é negligenciar todas as forças dissipativas, prejudicar os atritos, beleza? O que vai acontecer? Quando eu faço isso, a gente admite que a energia mecânica é conservativa, que a energia mecânica total é conservada, e sempre ela vai ser a soma, num ponto, da energia cinética que ele tem nesse ponto, mais a energia potencial que ele tem nesse ponto. E sempre essa soma vai ter que ser igual a constante, a um valor constante, que é a energia mecânica. Então, num tempo qualquer, como é que eu posso escrever? Ó, a gente sabe que... Deixa eu só marcar aqui que vocês vão entender. Ó, deixa eu pegar uma outra caneta. Eu sei que a energia cinética é mv quadrado sobre 2, beleza? Mas como a velocidade depende do tempo, a energia cinética também vai depender do tempo, beleza? Por isso que eu coloquei o índice tempo aqui embaixo. Então tá ali. Eu tenho uma equação agora para velocidade. Tem, se você olhar no comecinho do slide, você vai ver que tem uma equação ali do lado, ali, ó, v de t. Eu vou escrever ela aqui. Então a gente sabe que ela é a aceleração. Aqui, como está o quadrado, fica... Desculpa, aceleração não. É a massa dividido por 2 vezes a amplitude ao quadrado, vezes ômega ao quadrado, vezes cosseno ao quadrado daquele troço. Estava tudo ao quadrado. Beleza? A energia potencial. A gente sabe que a energia potencial no sistema massa-mola vai depender da posição. Como a posição depende do tempo, a energia potencial também depende do tempo. Tá ali, ó. Por isso que o x ali está a função do tempo também. Então, a gente sabe que é meio de kx quadrado. Tá aqui. Meio de k. Vou pegar agora a equação de x de t. Tá ali do outro lado, ó. A seno ao quadrado de ômega t mais φ. Beleza? Tá ao quadrado porque x está ao quadrado. Aí, a energia mecânica total, ela tem que ser a soma desses dois caras. Então, vamos somar eles, velho. Somei o de cima com o de baixo. A gente sabe o seguinte, a gente acabou de ver que ômega ao quadrado
no caso do sistema massa-mole, é a raiz da constante elástica pela massa. Então eu vim aqui e substituo. Ó. Então eu vou pegar a equação de cima ali. Vai ficar m sobre 2a. Aqui, no lugar desse cara aqui, ó, no lugar desse... Oh, meu Deus. Com a caneta vermelha. No lugar desse cara aqui, eu vou colocar o quê? K sobre a massa. Tá ali. Beleza? Cosseno ao quadrado de tudo aquilo ali. Agora eu vou escrever a equação de baixo, que é a mesma coisa. K ao quadrado sobre 2 seno ao quadrado de ômega t mais φ. Pessoal, corto lá no primeiro termo, que é da energia cinética, corta a massa com a massa. Sobra para mim o seguinte, ó, aquele termo eu estou reproduzindo aqui embaixo. K. Concorda que eles são iguais, tanto na energia, no termo da energia potencial quanto no termo da energia cinética? Põe em evidência. Vai ficar cosseno ao quadrado daquele troço ali, mais seno ao quadrado daquele mesmo troço ali. Pessoal, quanto que é seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado? Isso dá 1. Então a energia mecânica total, ela é escrita como a constante elástica da mola vezes a amplitude total do deslocamento, amplitude máxima, ao quadrado, dividido por 2. Beleza? Então essa expressão aqui me dá a energia mecânica total. Ela depende do quê? Basicamente de como eu perturbei o sistema. A molinha estava parada, eu trouxe ela para a direita ou para a esquerda, eu perturbei a molinha numa amplitude A e soltei. E à medida que ele for e voltando, ele nunca vai passar dessa amplitude, porque eu não injeto mais energia no sistema. Ok? Então a energia mecânica total ali vai ser igual, e quando ele estiver no extremo vai ser só energia potencial e no meio só energia cinética. Vamos ver isso agora aqui. Então vamos ver a relação entre energia cinética e energia potencial. Então tá aqui, a gente chama isso de relação de dispersão, tá? É um gráfico de como a energia potencial, aliás, como a energia varia com a posição. Tá aqui, ali está a amplitude, menos A e mais A. Essa é a energia mecânica total. Ele não pode passar desse valor, tá? Isso é igualzinho ao que eu perturbei a mola. Ele não pode cruzar essa linha. E a gente viu que é K amplitude ao quadrado sobre 2. Beleza? Então é o seguinte, ó, como isso é descrito por uma equação de segundo grau, eu posso descrever esse limiar entre as duas energias como uma parábola. Aí olha para mim, ó, o que tiver abaixo da parábola é energia potencial. O que tiver acima da parábola é energia cinética. E a soma dos dois não podem passar daquele negócio ali, daquela linha tracejada. Então dá uma olhada ali, ó. Deixa eu voltar um tiquinho. Então olha no extremo ali em A. A energia, o tamanho da energia potencial equivale ao tamanho daquela seta. Ó, basicamente só tem energia potencial. Se eu pegar o meio ali, ó, a energia cinética é o tamanho da seta azul. Beleza? Então, ou seja, só tem energia cinética no meio, quando ele está passando pela posição central, pela posição de equilíbrio. E à medida que o tempo for transcorrendo, à medida que ele for deslocando, eu tenho ali uma contribuição dos dois. Ó. Olha esse ponto, ó, por exemplo. Então perceba o seguinte. Se eu pegar um ponto aqui, deixa eu marcar em vermelho. Se eu pegar um ponto aqui, ó, eu tenho um pouquinho de energia potencial e um pouco de energia cinética. A soma dos dois tem que ser exatamente a energia mecânica total que está ali. Beleza? Então esse é o gráfico da dispersão das energias. Então a energia potencial máxima é quando x é igual à amplitude. E a energia cinética é máxima quando x é igual a zero, ou seja, quando ele está passando pelo centro. Isso lá a gente já discutiu nos gráficos de aceleração e velocidade. Beleza? Então a gente pode continuar aqui e agora descrever um outro tipo de movimento harmônico simples que acontece no pêndulo simples. Então imagina que eu tenho uma bolinha, essa bolinha está amarrada num fio, um fiozinho cuja massa é desprezível, e esse fiozinho tem um comprimento L. Tá? Guarda bastante essa letra que a gente vai usar. Aí, imagina que eu perturbei essa massinha, que eu cheguei e dei um peteleco nessa massinha, ela se deslocou um certo ângulo, ela saiu da posição de equilíbrio. Então eu forneci, ao dar esse peteleco, ao dar esse chute, ao empurrar essa bolinha, eu forneci energia para o sistema. Ele ganhou energia. E essa energia agora, ele vai usar para realizar esse deslocamento. Vamos imaginar o seguinte aqui então. Ó. Imagina que ele adquiriu um ângulo θ. E ele vai ter uma certa altura ali, ó. Então eu armazenei energia potencial. Beleza?
No meio, a gente sabe que não tem energia potencial, porque a altura em relação à posição relativa é igual a zero. Agora, quando ele está no extremo, a posição ali é H. Então ele tem energia potencial naquele ponto, que é igual à energia mecânica total. A mesma analogia com a molinha. Mas aqui ele está parado, então imagina que ele vai subir todo para a direita, vai parar e vai mudar o sentido do movimento. Então, para ele mudar o sentido do movimento, sempre você tem que parar, beleza? Para você que está indo ter que voltar, você tem que primeiro reduzir a velocidade a zero e mudar o sentido do vetor. É o que ele está fazendo aqui, ó. Ele parou, não tem velocidade, só tem energia armazenada. Então só tem energia potencial. Aí ele vai voltar. Então imagina um ponto ali qualquer, ó, naquele pontozinho. Naquele pontozinho, nem a altura é completamente zero e nem a velocidade é completamente zero. Então ali ele tem um misto. Ele tem uma soma de energia potencial mais energia cinética. Isso dá energia mecânica total. Beleza? Lá embaixo, quando ele passar pela origem, passar pelo ponto de equilíbrio, a altura é zero em relação à posição relativa, mas tem velocidade. Então ele tem energia cinética e equivale à energia mecânica total. Beleza? Então a gente diz que o movimento aqui é oscilatório, porque ele fica trocando essas energias e o resultado disso é que o movimento é periódico. Aí a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: quem é a força que realiza essas oscilações? Quem que é a força restauradora? Quem que é a força que puxa esse cara e tenta trazer ele de volta para o equilíbrio, que era aquela posição lá do meio? Vamos pensar um pouquinho. Se a gente pegar as forças que estão agindo no pêndulo, pessoal, eu tenho a tração no fio, que puxa ele para lá. E tem a força-peso que puxa ele para baixo. Beleza? Essas são as duas únicas forças. Se eu escrever um sisteminha de eixo aqui, eu vou colocar o X ali perpendicular ao fio e vou colocar o Y alinhado com o fio. Então tá o X ali e o Y lá. Beleza? Perceba que a tração só tem componente na direção do Y positivo, segundo a minha referência ali, ó. Então eu posso escrever que a tração ela tem componente x igual a zero e o módulo, o valor dela, está integralmente na direção de y, ou eu coloquei aqui mais j. Agora a força-peso ela tem tanto componente em x como em y, ela está quase no meio do quadrante ali pelo meu desenho. E ela faz um ângulo ali. Se vocês repararem, como a seta dele é para baixo, a relação da força-peso aqui, ó, com essa linha tracejada é exatamente a relação do eixo paralelo. Então se ali em cima é θ, aqui embaixo também é θ, em relação ao eixo y. Tranquilo? Então vamos lá. Então vou ampliar o desenho para vocês verem melhor. Então tá ali o ângulo, ó. Então se vocês olharem ali é menos x, desculpa, menos y e aqui menos x, ali tá a massinha. Força-peso puxando para baixo, eu só joguei o desenho para a direita ali. Então ali está o θ. Beleza? Então perceba que a força-peso ela tem uma componente que se projeta na direção do eixo ali y, no caso o y negativo, que eu vou chamar de PY. E tem uma componente que se projeta na relação no eixo x negativo, que é PX. Vou trazer ele para cá, ó. Exatamente o que está ali é o que está aqui. Tá? Então eu posso dizer assim, ó, em relativo àquele ângulo ali, eu posso pegar o cosseno, que é cateto adjacente. Adjacente a quem? A esse triângulo aqui. Eu vou circular o triângulo, depois eu vou apagar. A esse triângulo aqui. Cateto adjacente a θ. É y dividido pela hipotenusa, que é o módulo da força-peso, que é mg. O seno dele é cateto oposto, que é px, dividido pela hipotenusa, que é mg. Então eu posso escrever a força-peso ali vetor como sendo assim, ó. Vou pegar esse cara aqui e vou passar ele multiplicando. Vou pegar esse cara aqui e passar multiplicando. Aí eu acho a componente px e py. Então vai ficar px agora ali, ó. mg seno de θ na direção menos x. Componente y. mg cosseno de θ na direção menos j. Então tá ali, ó. Beleza? Então tá ali as duas componentes do peso. Então eu posso vir aqui e escrever o seguinte. Qual é a primeira consequência? Pessoal, como o fio, ele nunca vai, ele nem vai, como essa bolinha nem vai aumentar a sua distância, ou seja, o fio nem vai ser esticado e nem vai ser frouxo,
A componente tanto da tração quanto a componente PY, elas vão ser sempre igual. Ou seja, elas vão sempre ter o mesmo módulo. Então eu posso dizer o seguinte, a tração equivale à componente PY, sempre. Então eu posso dizer que a componente PY me dá o valor para a tração. Ó, perceba que a tração do fio, ela é escrita por essa expressão. O que significa o seguinte? Significa que se eu colocasse um dinamômetro, uma balança, uma molinha ali que medisse a força sobre o fio, a gente vai reparar que a força no fio, ou seja, a tração no fio, não é constante. A tração no fio depende da posição em que a bolinha está. Quanto maior for o ângulo, ou melhor, quanto maior for o ângulo, menor é a tração aqui no intervalo de 0 a 90, beleza? Mas como a oscilação sempre é pequena, está sempre ali abaixo dos 30, então o que vai acontecer? Quanto maior for o ângulo aqui, menor é o valor da tração. Beleza? Pode ver, o cosseno é máximo quando ele está em 0, de fato. Mas ele vai diminuindo à medida que o ângulo vai aumentando. Então se eu construísse um gráfico aqui da tração no fio em função do ângulo, a gente veria o seguinte, ó, para 5, 10, 15, 20 graus, a gente veria que no extremo aqui, o ângulo aqui é maior. Ó. Então, à medida que o θ vai aumentando, ou à medida que ele vai ocupando posições em que o θ é diferente de 0, a tração no fio vai variando. Beleza? Então é isso que está mostrando o gráfico ali. Ó. Então ele vai ficar, eu vou tentar desenhar, mas ele vai ficar, a tração no fio ficar indo e voltando. Indo e voltando. Indo e voltando. Ou seja, e aqui está a representação de porquê. Ela é máxima quando ele está passando lá pelo meio, pela posição de equilíbrio em que o cosseno, em que o ângulo equivale a 0, o cosseno de 0 é 1 e o resultado da tração é a própria força-peso. Então só está anotado ali o que eu acabei de dizer, a tração no fio varia com a posição da massa. E a gente pode voltar aqui para a segunda lei. Ó. O que eu posso dizer? A tração mais a força-peso tem que ser igual a 0. Então eu sei que a tração, eu sei que a força-peso se divide em força-peso X e peso Y. A tração se anula com o peso Y, então sobra para mim que a força resultante, aqui não é 0, tá? Porque vai acontecer um movimento. E o movimento é acelerado. Eu sei que a força resultante vai ser só a componente X da força-peso. Qual que é a componente X da força-peso? Menos mg seno de θ. Então essa componente é a componente que é sempre perpendicular ao fio, tá? É a componente da força-peso sempre perpendicular ao fio. E ela é a força que é responsável por fazer o pêndulo oscilar. Então eu posso pegar o seguinte, a gente sabe que o somatório das forças é massa vezes aceleração. Pessoal, aqui como o movimento é quase circular, a aceleração que eu estou falando é a aceleração tangencial, tá? Você vai ver daqui a pouco o que significa isso. Então tá ali. Então fica para mim que a massa vezes a aceleração é igual a componente Px. Tá ali. Aceleração tangencial, tá apontando ali, ó. É ela que está querendo dizer. Aí vamos pensar um pouco. Pessoal, a aceleração tangencial ou aceleração linear, ela não é ângulo, tá? Ela não descreve em função de ângulo, ela descreve em função de deslocamento. Ela é metros por segundo. Mas como que eu relaciono isso com o deslocamento? Então vamos olhar o desenho da direita aqui. Concorda comigo que quando o pêndulozinho ele oscila um ângulo θ ali, ele realiza um deslocamento que eu vou chamar de S? Então ele vai realizar esse deslocamento aqui que eu estou marcando como S. Beleza? Então esse cara aqui que eu tenho que dar uma olhada como tirar ele aí do ângulo. Vamos pensar um pouco. Vocês lembram que o perímetro da circunferência nada mais é que o produto de 2π vezes o raio? O comprimento total da circunferência nada mais é que o perímetro que equivale a 2π vezes o raio. Pessoal, essa equação é uma equação boa para a gente tirar esse deslocamento pelo seguinte. Esse 2π nada mais é que a volta completa da circunferência. Mas aqui eu não tenho uma volta completa, eu tenho um semicírculo. Então aquilo ali é o ângulo. E eu posso escrever que o deslocamento, S ali, ó, do pêndulo, nada mais é que o produto do quê?
que o produto do ângulo, θ, que no meu desenho está ali marcado θ, vezes o raio. O raio ali não equivale ao comprimento do fio, então eu chamei de L. Então tá ali. Se eu derivar isso uma vez, eu tenho a velocidade tangencial. Velocidade vai ser o quê? Como é o deslocamento, vai ser ds dt. Eu sei que S é θ vezes L, então vou derivar esse θ vezes L. Como o L é constante, o comprimento do fio é constante, ele sai para fora da derivada, fica então para mim que a velocidade nada mais é que dθ dt. Tá? L vezes dθ dt. Senhor, o que você fez aqui? Eu peguei essa equação que está aqui, pessoal, e derivei, ó, d dt. Como esse cara aqui é constante, ele vem para fora. Beleza? Por isso que ficou o que está aqui, que eu vou circular agora. Tranquilo? Agora, se eu quiser a aceleração, também é relativamente fácil. É só eu pegar agora e derivar isso mais uma vez. Tá ali. A aceleração tangencial vai ser igual ao quê? A igual a dv dt. Vou pegar a equação da velocidade e vou derivar uma vez. Vou derivar isso aqui de novo. Vou pôr um d dt aqui, ó. O L sai de novo aqui e vai ficar o quê? Derivada segunda. Tá ali. L d2θ dt2. Beleza? Então essa é a aceleração. Então como é que fica para mim a minha equação aqui? Fica, ó, vou copiar ela para você não precisar ficar olhando no slide. Aqui a segunda lei, força é igual a massa vezes aceleração, que é igual a componente px, mg seno de θ. Cortou a massa com a massa ali. A gente acabou de ver que a aceleração tangencial nada mais é que L, θ, derivada segunda do θ em relação ao tempo. Então posso igualar os dois lados ali, ó. Menos mg. Vou pegar esse L que está aqui. A única coisa que eu fiz aqui foi pegar esse L e passar ele dividindo do outro lado. Então ficou o que tá, eu vou escrever aqui. Vezes seno de θ. Beleza? Pessoal, a gente sabe que a equação diferencial do MHS, a equação diferencial ordinária do MHS, ela é escrita como, ou tem um jeitão parecido com isso aqui, ó. É uma derivada segunda da posição em relação ao tempo, que é igual a uma constante, tá? Isso aqui é uma constante. Constante vezes a própria função. Então, a derivada segunda. Lembra quando a gente lá conversou sobre que função satisfazia esse tipo de coisa? Então, tá aqui, ó. A derivada segunda da função tem que ser igual a própria função vezes uma constante e o sinal de menos. Só que se você olhar a equação de cima, o termo que está à esquerda até que bate, ó. Até que bate. A constante até que bate, é a razão da G da gravidade pelo comprimento. Só que ali está meio foda, por quê? Porque aqui está y, ou seja, a função, e aqui está seno de θ. Aqui deveria ser só o quê? Aqui deveria ser, ó, como aqui é só θ, aqui deveria estar só θ. Então, isso significa o seguinte: o pêndulo não realiza um movimento harmônico simples. Pessoal, na verdade ele realiza, mas desde que o ângulo seja muito pequeno. Ou seja, desde que o ângulo de oscilação seja relativamente pequeno. Beleza? O que vai acontecer? Se vocês pegarem na calculadora, seno de 5 graus é aproximadamente 5. Seno, tem que ver em radiano, né? Mas seno de 5 graus em radiano é aproximadamente do valor em radiano. Então, para ângulos pequenos, o seno de θ, só que aqui tem que ser em rádio, hein, pessoal? Seno de rádio é aproximadamente igual ao valor que tem em rádio. Para ângulos igual a quanto, pessoal? Para ângulos menor ou igual a 5 graus. Tranquilo? Aí você converte para radiano, você vai ver isso na calculadora. E também tem outro jeito de demonstrar isso, que é pela série de Taylor. A série de Taylor, na verdade, ele tem um conjunto de séries que é para cosseno, seno e assim por diante. É só um jeito de representar um seno ou cosseno através de uma soma infinita de termos aí. Então ele fala assim, ó, o seno de θ é igual a θ menos θ ao cubo sobre 3 fatorial mais 5 ao cubo, ó, θ elevado a quinta por 5 fatorial menos 7
menos θ elevado à sétima sobre 7 fatorial, e assim por diante. Como os ângulos são pequenos, pessoal, se você colocar um ângulo pequeno aqui, elevar ele ao cubo e depois dividir isso por 3 fatorial, isso aqui vai dar aproximadamente zero. Aqui é a mesma coisa, se o ângulo for bem pequeno, esse termo vai zerar mesmo. Aqui é a mesma coisa. Então, para ângulos bem pequenos, esse termo aqui vai praticamente a zero. E fica mais ou menos isso aqui, seno de θ é aproximadamente a θ. Beleza? Então, para a gente fica demonstrado isso. Então, respondendo a pergunta, o pêndulo realiza MHS? Sim, desde que o ângulo seja bem pequeno. Aí a equação de cima lá, ó, fica daquele jeito que eu falei. Ao invés de ter um seno de θ, um θ. E o pêndulo realiza MHS. Beleza? Professor, mas qual a importância dele realizar o MHS? É que se ele realiza o MHS, eu consigo descrever todas as equações para ele. Eu consigo descrever a velocidade angular e assim por diante. Agora, se ele descreve um movimento que não é periódico, um movimento que a amplitude vai variando com o tempo, isso está mostrando que está havendo dissipação de energia. Aí eu não consigo definir as equações tanto da energia quanto da posição, da velocidade e assim por diante. Então vamos lá. Como é que vai ficar para mim aqui? Então vai ficar assim, ó. Como agora, lá no caso do sistema massa-mole, eu descrevi isso aqui em termos de x. Agora eu vou descrever em termos do ângulo. Então é o ângulo em função do tempo. Eu vou ter um ângulo inicial, que é a amplitude. Posso escrever em função do seno, em função do cosseno, está ali, ômega-t mais φ. Vocês lembram que no caso, a gente falou no comecinho da aula aqui, a constante que multiplica a função, ela é o ômega ao quadrado. A gente falou isso lá no sistema massa-mola, só voltar para o início da aula. Então, para o sistema massa-mola, a gente viu que ômega, que a constante equivale a K sobre M, que nada mais é que ômega ao quadrado. Aqui no pêndulo, ó, se a gente pegar a equação, olha a equação que eu circulei ali embaixo. Qual que é a constante que multiplica aqui? Ó, que eu vou marcar agora um asterisco em vermelho. A constante que multiplica aqui é G sobre L. Então, para você escrever de novo ela como ômega ao quadrado, que é a velocidade angular do pêndulo simples. Então, para escrever que a velocidade angular nada mais é que a raiz de G sobre L. Beleza? Então, percebe o seguinte, do que vai depender a velocidade de oscilação? Vai depender do G da gravidade e vai depender do comprimento do fio. Quanto maior for o comprimento do fio, menor é a velocidade com que ele varre os ângulos aí. Beleza? E o inverso também é verdadeiro. Se eu diminuir o comprimento do fio, esse carinha vai oscilar mais rápido. Ok? Então eu posso escrever agora a função. Ó. Vou pegar a função lá de cima e no lugar daquele W eu vou escrever aquilo ali que a gente mostrou. Então fica a raiz de G sobre L vezes o T mais φ. Essa é a função horária da posição. Se eu derivar ela uma vez, eu vou ter a velocidade angular, porque agora é função do ângulo, tá? Eu não estou descrevendo a posição, estou descrevendo o ângulo que ele está fazendo. Aqui, como o ângulo varia com o tempo, vai ser a derivada daquilo ali. Então, vou derivar o que está aqui dentro. Ó. Esse cara aqui é constante, sai. E esse termo aqui é o que vai lá para frente. Puf, daí copio de novo o negócio. Estou derivando em t. Então, derivei. Derivada do seno é menos cosseno, por isso que apareceu o sinal de menos aqui. Aí continua, segue o baile. Cosseno daquele troço todo ali, ó. Pá, pá, pá. Essa é a função horária da velocidade. Agora, se eu derivar a velocidade angular, eu tenho aceleração angular. Derivo agora de novo. De novo, vai sair esses caras. Perceba que esse cara aqui vai sair de novo. Quando ele sair de novo, esse termo de fora perde a raiz. Por isso que ele perdeu a raiz. Tá ali, pá, copiei de novo o que tá ali. Derivada do cosseno negativo é seno. Essa aqui é a função horária da aceleração. Beleza? Então agora percebam o seguinte, ó. A mesma análise que a gente fez lá para o sistema massa-mole eu posso fazer aqui. Percebam que
lembra que da função seno para a função cosseno tem uma fase de 90 graus? Então é o seguinte, a aceleração é máxima nos pontos, melhor, a velocidade é máxima nos pontos em que a função da posição é mínima. Beleza? No caso em que o ângulo é mínimo. Então quando que o ângulo é mínimo? Quando ele está passando pelo meio, ali a velocidade é máxima. Agora, quando ele está no extremo, o ângulo é máximo e a função e a velocidade vai ser mínima. E ele fica trocando isso aí. Beleza? Agora eu posso escrever o período. A gente acabou de ver que o período é o ciclo total em radianos pela velocidade angular. Então, a gente sabe que para um ciclo completo é 2π, velocidade angular a gente acabou de definir, raiz de g sobre L. Então, o período do sistema do pêndulo simples, no MHS é 2π raiz de L sobre G. Divisor do divisor subiu para o multiplicador, aí ficou aqui. Ó. Essa é a equação do período. Tranquilo? Então estão aí as equações. Pessoal, se vocês pegarem o livro do Siri, ele trata muito bem cada termo desse, tem lá os desenhos, mas a ideia é só que vocês mais ou menos visualizem como que essas equações saíram, como que elas são montadas. Beleza? Então, como que fica a energia mecânica no pêndulo simples? A energia mecânica, tal qual como no sistema massa-mola, ela é conservada, ela é constante, e o sistema vai ficar trocando entre energia potencial, energia cinética e vice-versa. Então a gente sabe que a energia cinética ela vem da velocidade tangencial. A gente acabou de ver que a velocidade tangencial nada mais é que a derivada do deslocamento angular, o S. Então vai ficar S. Lembra que o S era θ vezes o raio? Então tá ali. O raio é o comprimento, igualzinho a gente fez lá, o comprimento era constante, saiu para fora. Ficou dθ dt. Beleza? Dθ dt é a derivada do slide anterior que dá a velocidade angular. Ômega t lá, ó, a função horária da velocidade angular. Tá lá. Então eu posso substituir aqui no lugar desse cara que está em azul. Esse cara que está em azul, eu posso olhar a equação do slide anterior e escrever ela aqui, ó, que eu vou fazer. Mantenho o L, tá aqui o L aqui, ó, de novo, tá aparecendo. E vou reescrever a função. θ0. θ0 é o ângulo inicial, amplitude. Raiz, está ali o ômega, raiz de g sobre L. Cosseno de ômega t, ômega de novo é raiz de g sobre L, vezes φ, mais φ. Então eu posso escrever energia cinética. Como é que é energia cinética? É meio, como a velocidade varia com o tempo, a energia cinética também varia com o tempo. Então é meio, aí da velocidade ao quadrado. Tá aqui, ó. Vou pegar todo esse termo aqui, vou circular em vermelho, vou elevar ao quadrado. Primeira coisa, quando eu elevar ao quadrado, esse sinal de menos vai pro saco. Então tá ali. Vai ficar L ao quadrado, θ0 ao quadrado. Quando eu tirar a raiz, quando eu elevar ao quadrado, a raiz vai ficar aquilo ali. Cosseno ao quadrado, aquele trambolho ali dentro. Tá ali. Beleza? Junto tudo aqui, ó. O que dá pra fazer aqui, professor? Corta aquele L com aquele L e joga tudo lá para fora. Vai ficar M sobre 2, o G, o L que sobrou em cima, o θ ao quadrado ali e cosseno daquele troço ali. Copiei tudo aquilo ali. Então isso aqui é energia cinética. E a energia potencial? A energia potencial vai dar um trabalhinho, mas a gente consegue fazer junto. Então, olha. A energia potencial está intimamente ligada com a altura que a bolinha está em relação à posição de referência ali, que é a posição mais baixa. Aquele H, ó. Então, a energia potencial é igual a mgh. Agora, concorda comigo que aquele tracejado azul nada mais é que o comprimento do fio, quando ele está ali embaixo, é o comprimento do fio menos a altura H? Então é o L menos o H. É aquele comprimento ali. Aí formou um triângulo para mim ali, ó. Formou um triângulo aqui. Esse cateto aqui, a hipotenusa e esse cara. Beleza? O que eu posso escrever? Eu posso escrever o seguinte. O cosseno daquele θ é cateto adjacente sobre hipotenusa. Cateto adjacente é L menos H. Hipotenusa é o L. Beleza? O que eu posso fazer? Eu vou abrir aqui a fração. L sobre L menos H sobre L.
Vou passar esse termo aqui que está negativo, vou passar para o outro lado positivo. Mais cosseno, θ. Esse L aqui, ó, esse L aqui corta com esse L, isso dá 1. Aí, esse cosseno que está aqui, eu vou mandar para o outro lado, vai ficar negativo. Ó. Mandei para o outro lado, ele foi negativo. E, simultaneamente, eu vou pegar esse L que está aqui, depois já passo ele para o outro lado, ele vem para cá multiplicando. Beleza? Então, ficou para mim assim, o H é L 1 menos cosseno θ. Então, tá ali. Eu vou pegar a equação da energia potencial e vou substituir isso aí no lugar do H. mg L 1 menos cosseno θ. Aí tem uma característica aqui. Eu percebo o seguinte, a energia potencial vai depender do ângulo. Só que existe uma forma melhor de eu escrever esse negócio. Como os ângulos são pequenos, eu posso usar uma relação matemática também. Para ângulos pequenos, eu posso escrever assim, o cosseno de θ é aproximadamente 1 menos θ ao quadrado sobre 2, mais θ a quarta sobre 4 e assim por diante. Então eu posso pegar essa série e imaginar que o ângulo é pequeno, então ela vai ficar basicamente aqui com os primeiros termos. Esses outros termos aqui são aproximadamente zero. Então, fica para mim a seguinte relação que eu vou escrever ele agora. Eu posso escrever que θ, para ângulos menores que 5 graus, vai ser cosseno de θ. Só escrevi o que está ali, beleza? Vou pegar esse 1 que está aqui positivo e vou jogar para o outro lado, ele vai ficar negativo. Menos 1 cosseno θ, está ali o cosseno, já estava positivo, ficou menos θ ao quadrado sobre 2. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou trocar o sinal de todo mundo. Então está ali. 1 menos cosseno, que ficou negativo, dividido para clicar ali. Pronto. Tudo ali. Isso aí, ó, eu vou pegar a expressão de energia potencial e vou trocar. Então, 1 menos cosseno θ nada mais é que θ ao quadrado sobre 2. Puta, eu tenho essa equação do θ em função do tempo, é só substituir agora aqui. E a energia potencial vai ser em função do tempo. Tá aqui, ó. Energia potencial em função do tempo vai ser mgl sobre 2. Como que eu escrevo a função θ de t, essa equação aqui? Olha no slide anterior, ela é θ0, seno de θ 1 ômega t mais φ. O ômega ali é a raiz de g sobre l. Θ ao quadrado, θ0 ao quadrado que está ao quadrado lá. Beleza. Portanto, a energia mecânica total é a soma desses dois negócios aí. A energia cinética mais a energia potencial. Então, vou somar esse negócio. Então, a energia cinética está ali, ó. Peguei a equação aqui e trouxe ela para cá. O cosseno aqui eu coloquei uma cobrinha ali, mas você sabe que é tudo aquilo lá. Vou pegar agora a energia potencial. A energia potencial está aqui. Tá. Pessoal, os termos que estão aqui são absolutamente os mesmos que estão aqui, então eu posso pôr evidência. Ó, esses termos é igual a esse aqui. Beleza? Então, eu posso escrever, põe em evidência. Vai ficar cosseno ao quadrado de ômega t mais φ, mais seno ao quadrado de ômega t mais φ. A gente já viu que isso aqui dá 1. Então fica com a energia mecânica total, ó. A energia mecânica total no pêndulo, ela é o produto da massa vezes o g, vezes o comprimento, vezes a amplitude ao quadrado, o ângulo inicial ao quadrado, dividido por 2. Tá ok? Então, se eu fosse construir um gráfico, eu veria isso aqui, ó. Imagina que o eixo y fosse energia mecânica. Então a energia mecânica total é aquela linha azul. Ele não pode passar do ponto de vista de energia daquela linha azul. Tá ali a equação que a gente acabou de deduzir. Então ele está oscilando. Se a gente imaginar, a energia cinética ela tem esse comportamento aqui, ó. Perceba que enquanto a energia potencial é descrita em função do seno, a energia cinética é descrita em função do cosseno, ou vice-versa. O que acontece? A energia cinética ela vai aumentar à medida que a energia potencial diminui.
Então, se a gente olhar aqui agora, você vai ver, ó, a energia cinética ela é zero aqui nos extremos. Deixa eu marcar aqui. Ela é zero nos extremos e ela vai subindo. Vai subindo, subindo, subindo. Quando ela chega aqui em cima, ela é máxima. Aí ela volta a baixar e cai no extremo. Beleza? Então, o comportamento da energia cinética é esse. Da energia potencial é o contrário. Ele é máximo nos extremos, vem diminuindo, no meio ela é zero, e depois volta a aumentar nos extremos. Beleza? A soma dessas duas linhas tem que dar exatamente o que está essa linha aqui, não pode passar dessa linha. Tranquilo? Então isso era o que eu tinha para falar para vocês até agora. Esse tema, esse capítulo ele é bem matemático, pessoal. Então eu gostaria que vocês prestassem alguma atenção, dá uma olhada. Não precisa guardar nada disso de cabeça, mas eu acho que para um aluno de engenharia isso não pode ser um problema, porque não tem nada tão complicado assim, beleza? Estou à disposição para qualquer dúvida, é só me chamar. Tranquilo? Pessoal, terminando, recolhendo essa lista número 1, eu vou deixar uma lista número 2 e a gente vai resolvendo alguns exemplos juntos para vocês não ficarem com medo. Fica tranquilo. Qualquer coisa eu estou à disposição. Um abraço.